difícil, né? Mais complicado. Como é que o céu de Brasília influencia a sua obra? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ficar sozinho. Aí as pessoas dizem, você é meio esquizofrênico. Eu digo, eu não sou, porque eu acho que quando a gente tem um trabalho de coisa, tem que estar sempre pensando em alguma coisa, concentrado, voltado para esse trabalho. E Brasília, essa solidão, eu não sinto solidão nenhuma aqui, eu gosto muito daqui. A minha mãe era uma pessoa de saúde muito fraca, porque eu nasci temporão, de modo que tomava muito cuidado, os cuidados exagerados, com remedinhos e cálcio, essas coisas todas. E também eu brincava pouco com outras crianças, fiquei acostumado a ficar sozinho, a ler. Então, Brasília oferece essa possibilidade, a gente se encontra. Depois, um dia, lendo Matisse, Henri Matisse, que eu gosto muito, é meu ídolo em pintura, século XX, é um pintor fantástico. Matisse diz, só os artistas superficiais não suportam a solidão. Eu acho que ele tem toda a razão. Se o sujeito tem uma coisa para pensar seriamente, ele pode ficar isolado a maior parte do tempo. Eu acho que a minha voz está assim porque eu falo muito pouco. A universidade era um ótimo ambiente, né? Eu gostava de estar lá com os alunos. Mas o Brasil tem essa especialidade de expulsar as pessoas por idade. Então a gente, por exemplo, faz pintura há 50 anos, sempre tem uma coisa até transmitir, né? Tem um ateliê, tem os alunos, mas não pode, é proibido, depois de 70 anos tem que cair fora. Aí me aposentaram. Quando a gente sabe mais, né? É, porque eu tinha, por exemplo, o último curso que eu dei foi o que eu gostei mais, era um curso de 7 alunos. Então, o horário marcado era 8 às 10 e o pessoal ficava até meio-dia. Alguns desses alunos, como Walter Menon, por exemplo, acompanhou todo o tempo que eu tive na universidade, frequentou todos os cursos. E eu tenho certeza que eles aproveitaram alguma coisa, porque eu falo muito pouco em si. É um método que só chama atenção. E, por exemplo, um exercício que eu fazia, que eles estranhavam um pouco, pegar uma revista, picar e fazer uma composição com a revista Veja. Depois mandava copiar, trabalhando só com magenta, amarelo, vermelho, azul, um terra e um preto. Eles faziam todas as cores da revista por ali. E não estavam percebendo, estavam aprendendo a analisar a cor, porque é importante, né, essa coisa de você olhar para um quadro e entender como é que foi feito. Por mais abstrato que seja o quadro, é importante que ele te diga algo para você seguir uma leitura. É claro, precisa ter um pensamento atrás, né? Se isso vale para poesia e para música, por que não vale para pintura, né? Daí também a arte conceitual acabou prevalecendo por causa disso, para mostrar o pensamento de uma maneira clara. Houve um período de crise, período das fotomontagens. Vocês nunca viram minhas fotomontagens? Viram? Não. Surrealistas, assim. Não, nunca ninguém viu. Dessas. O Museu de Arte Moderna recuperou, porque os negativos estavam meio perdidos num laboratório lá no Rio que fotografava as maquetes que eu fazia. Parece que há uma ruptura com a coisa racional, porque eu gosto da frase do Leonardo da Vinci, a arte é coisa mental. Leonardo da Vinci tem toda a razão. É mental, a pessoa chega ali e sabe o que é que vai fazer. E aquele clima que é criado, a gente provoca, faz. Tem emoção, isso também vale, mas vale muito, mas que é mental é. Em que idade o senhor começou a desenhar? E o que gostava de desenhar? Eu desenhava no colégio, e o professor era um acadêmico chamado Jurandir Paz Leme. Ele me dava muito boas notas, eu não sabia porque eu gostava muito. Se bem que eu tivesse muita inclinação para literatura também, eu gostava muito de desenho. E sempre tirava 10 com o professor Paz Leme, mas não ligava muito.
e fazia muito desenho para amigos meus, amigas, que eu fazia nos cadernos de desenho. Pediam, coisa de criança meio irresponsável, eu fazia e eles levavam para o colégio deles e tiravam 10. O que o senhor gostava mais de desenhar nessa época? Figura humana, flores, né? Coisas que eu estava olhando, vendo. Em que época que o senhor começou a reduzir as figuras a planos e sobreposições? Isso foi logo já no começo dos anos 40, logo que eu comecei, eu tive atração por arte geométrica. Não? Como é que o senhor se vê neste processo de pós-modernidade? O senhor trabalha com a simplificação de formas. O Teixeira Coelho, que é um português, diz que essa simplificação abrange uma funcionalidade, que é característico do moderno. O senhor é um moderno? Eu tenho a impressão que sou. Eu respondi como Joana d'Arc no processo de beatificação, que um dos inquisidores perguntou a Joana d'Arc: você está em estado de graça? E se ela respondesse que estava, era uma resposta herética, porque de uma maneira teológica a resposta dela estava certa. Eu não sei se estou, mas se não estiver, espero que o Senhor Deus me ponha nele. Então porque era pergunta que não tinha contestação do ponto de vista teológico. Então essa pergunta que se você é moderno, eu digo, eu espero que eu seja moderno. Às vezes a pessoa quer ser e não consegue, não? O que representou a Universidade de Brasília? A Universidade de Brasília, por exemplo, foi uma ideia do Darcy Ribeiro. No outro dia, naquela homenagem que ele recebeu, o Darcy disse que uma das características é da universidade ser uma universidade experimental. E eu fui um professor experimental, porque eu não tinha ensinado antes. Quando ele me disse, vem ensinar aqui, e eu fiquei espantado dos alunos gostarem das aulas, que eram muito loucas, não? Eu nunca fiz PhD, eu nunca estudei fora do Brasil, eu não fiz pós-graduação, não fiz doutorado. E eu sinto que eu sou das pessoas que mais sabe, mais tive conhecimento, tive a sorte eu acho de estudar contestável. Com você, com Sesquiati, com Oscar Niemeyer. É tão contestável esse problema de pós-graduação para artistas, não sei. Para a história da arte não, mas para pós-graduação, eu não sei se... É uma mania americana, né, de títulos, e a pessoa vai adquirindo novos títulos. Uma escola de arte, eu tenho a impressão que o professor que tem mais vivência pode render mais do que o que não tem vivência, que vai procurar textos, lê e repete frases. Né? Ele tem. Porque, veja bem, o Paul Klee, que tem os escritos importantes, toda aquela parte teórica foi feita em cima do trabalho que ele já tinha feito, né? Em cima de uma experiência muito grande, para, como vamos dizer, exemplificar. A escola era uma paixão, não? Era uma paixão. A gente vivia num clima de lua de mel entre si, assim. Esse negócio de entre si, no outro dia eu estava no Rio com os amigos lá, Vitor Arruda, o Satamini, que é marchand, tem colecionador. Aí eu disse, estavam brigando muito, eu disse, por que vocês não fazem um salão dos recusados entre si? Porque eles brigam tanto uns com os outros, que fazer um salão do ódio, assim, não? É isso mesmo. Não sei nem como passar isso para os alunos hoje, do amor que havia entre nós, né? Professores e alunos, era como eu sou. E eu ficava de babá quase. Me chamava para dançar, né? Eu era pardo, psiquiátrico, sabe? Eu adorava. Isso é uma briga muito grande com aquela moça. Eu disse, eu vou. Ela falava muito, como era o nome dela? Mineira, muito simpática. Daura.
Dalva. Ela era muito exuberante e muito bonita. Ela chegava numa alegria danada e falava... Glaura Vilela Freire, né? Freire, é. Glaura, prima do Nelson Freire. É. Aí eu disse, Glaura, eu vou fazer uma coisa que eu já resolvi, estou providenciando. Vai ter um estrado aqui com microfone. Você vai me prometer chegar um pouco antes da hora, vai subir nesse estrado, vai cantar, rebolar, dançar, fazer o que você puder fazer, porque aí na hora da aula você faz plástica, não faz teatro. Ela chorou, ela ficou ofendidíssima, chorou e foi se queixar com a Melinha. Depois ficamos grandes amigos, né? Mas ela foi queixar que eu tinha maltratado ela, mas essas coisas malucas davam certo, né? O Leomarzinho dava um trabalho danado. Ele ia lá para casa e brigava comigo, porque a Glaura tirou um crédito melhor do que ele. Mas foi uma luta, ele foi lá e reclamava. Então, o Leomarzinho, a gente instituiu a crítica, o painel de crítica no corredor. E eles já atacavam os professores, os alunos, reclamavam por aquilo. Era muito democrático, era muito engraçado. O Leomarzinho, então, um dia chegou lá e disse assim, quereis um quadro bom ou um painel? O que prefere, um azulejo ou um quadro de você procura o professor Atos Bucão bom e barato. Uma coisa assim, escrachando, engraçadíssima, mas foi ele. Foi o Leomarzinho que fez para... Uma boa ideia, gente. Um painel de crítica, acho que é aluna dos professores. A Leomar um dia ele me ligava à noite dizendo que ia suicidar. E eu ficava na maior preocupação, o que eu faço? Até que alguém falou assim comigo, fala para ele suicidar que ele não pensa mais nisso. Você sabe que ele virou um empresário, uma pessoa imponente, de gravata e terno e tudo. É mesmo? É. Nunca mais eu vi. Quer dizer que ele então ficou diferente do pai? Ficou, é que ele devia ser um conflito com o pai dele, né? O pai dele era jurista, né? Ele é primo, sabe de quem? Do Roberto Bonfim, do ator, sabe quem é Roberto Bonfim? Ele é primo do Roberto e do Alessio Andrade, que é fotógrafo, né? O pai dele eu conheci o pai dele, era como é que era o nome? Balieiro de Andrade, né? Então uns ficaram chamando Balieiro, os outros ficaram chamando Andrade. É. E o Roberto Bonfim, que é irmão do Alessio, chama Roberto Bonfim de Andrade. Ele era Jaci de Andrade, o pai dele. Eu fiz uma exposição em São Paulo em 1989. De repente tinha tanta gente daqui que apareceram lá. A Melinha estava lá, ia de qualquer maneira. Mas tinha Fiuza, tinha Moacir Paulista Cordeiro, lembra do Moacir? Moacir. Tinha. Agora, Cacaso, que foi dado como morto uma certa época, né? Cacaso. Eu tenho fotografias da reunião, eu tinha mais. Era engraçado. E ainda é assim, né? A gente em Brasília cria um parentesco, uma coisa esquisita. Eu digo que em Brasília nossos parentes são nossos amigos. É claro. Como é que você começa a trabalhar? Como é que você pega a tela? Eu vou fazer um quadro. Ali tem um efeito iridescente. Se vocês olharem assim, vocês veem. De fazer uma coisa que parecesse ouro, mas sem pigmento metálico. É só feito com amarelos e depois em cima de tudo aquilo, aquele material iridescente. Ou às vezes a gente está fazendo uma coisa e inventa. Ali só tem ocre, amarelo de cádmio, branco e terra de sena. E azul ultramar no ocre em volta, porque são coisas que a gente aprende e que utiliza, né? Uma coisa importante que deve ser procurado é entonar direito o tom em cima do outro, para não parecer recortado, uma figura recortada e colada em cima. Ouviram? Essa é a montagem, esse daqui é um grande bailarino,
expressionista alemão, Harold Kreuzberg, que foi ele que disse que fez o caso ONU. Quem é esse? Quem é esse? Harold Kreuzberg. Eu ainda consegui ver com 50 e poucos anos dançando no Rio. Essas montagens eram ampliadas, grandes. Essa tinha na casa de uma amiga minha com 3 metros de altura, todo o pé direito, com a faca alta. Esse é colagem. Não interessa exatamente esse detalhe, o que interessa é o clima. Esse conjunto, né? As simplicidades dos aristocratas são simples, naturais, então eles vão na capota do carro. É o Duque de Windsor. E essa era a Begum, a mulher do Alicante. Isso é uma homenagem a Rimbaud, que tem um verso chamado Sport and Comfort. Era a mania de olho de Moscou, era anos 50, né? As pessoas viam russos espionando por todo lado. Aí é uma festa americana, isso aqui tudo é colagem. Esse daqui tem um clima de 8,5, né? Já tem mais de 50 anos, de 40 anos. Já tem mais de 40 anos, hein? Eu estava dizendo para ele, pois é, para ela que é uma forma industrial, mas você faz o desenho. De branco e passa de uma forma que é como se fosse uma serigrafia, uma chapada. Não tem nenhuma pretensão de artesanal, porque as superfícies geralmente são muito grandes. Né? Então é praticamente inviável hoje em dia esperar 2 anos para fazer são paredes de 50 metros, 54 por 4, algumas têm mais de 100 metros. O senhor escolhe a posição que vai ficar? Não, os operários é que fazem. Eles têm a relação de 3:1, às vezes é 3 desenhos em 1. Quando tem um muito recente, no Hospital Sales de Cheque, no subsolo. Espera da radiologia, lá tem. Então isso fica a critério dos operários.